Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Case and Braiders. Tio Spook aqui novamente para algo tanto inusitado. Sim, recebi um e-mail muito misterioso. Os Illuminatis estão me convidando a fazer parte de sua ordem secreta. Eu passei muito tempo da minha vida escutando sobre os mistérios misteriosos dos mais mistérios de todos os mistérios. Qual será o mistério, do maior mistério daquele mistério escondido por todos? Eu já falei, o segredo do universo é 42, não é mesmo? Para quem assistiu o Guia do Mochileiro da Galáxia, sabe do que eu estou falando e recomendo muito esse filme que é muito bom. Vamos lá. Parece brincadeira, mas não é até um certo ponto, tudo bem? Recebi um e-mail, sim, sobre Illuminatis. Eu vou colocar o e-mail aqui para que vocês possam ver e ver que não é... é verdade, recebi um e-mail, tá? Então está aqui, The Illuminatis. Quando a gente recebe um e-mail desse título, chamado Junte-se ao Illuminati, eu dou muita risada, mas por quê? Porque olha só, o endereço de e-mail que me mandou chama-se adolescência1, começa com UI. Só pode ser uma brincadeira, né? Primeiro que se fosse Illuminati, ia ser um Illuminati, alguma coisa relacionada a uma loja esotérica. Eu sou membro da Mork, eu fui, hoje eu não sou, hoje eu continuo ligado a eles, mas não sigo os ensinamentos da Mork, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E eu fui membro durante 12 anos da minha vida, e também da Ordem dos Martinistas. E eu já mostrei as carteirinhas das ordens que eu fiz parte aqui para vocês, já trouxe isso. E é muito legal, esse tipo de ordem esotérica realmente é interessante. Por mais que seja uma fraternidade piramidal, falando desta maneira, por quê? Porque é tudo muito, veja, eles fazem com que você fique lá por 10, 12 anos facilmente. Pois os ensinamentos, eles são tudo pré-moldados, pré-fabricados, é tudo de acordo com o que eles querem, não o seu grau de aprendizado. Então, se você já entra manjando dos paranauês nessas ordens esotéricas, não faz diferença alguma, pois você é somente um número. E é verdade, o meu número era 303-107/6P, se não me engano, tá? Que eu era afiliado à loja de Portugal, por isso que era P, de Portugal. Eu era afiliado a eles e gostava bastante de receber os ensinamentos, mas, de novo, é uma pirâmide. Por quê? Porque você vai seguindo passo a passo. É como uma escola, tá? O que é padrão na primeira série, o que é padrão na segunda série, o que é padrão na terceira série, ser ensinado para crianças. E é isso que você vai receber de informação. Mas vamos lá. Saudações do Império da Elite Mundial dos Illuminatis. Realmente, quem escreve um negócio desse tá na quinta série B, porque é um jogo de RPG, né? Então, assim, parabéns por você aqui ser escolhido para ser parte, então, da egrégora dos Cavaleiros do Zodíaco. Você deve herdar, então, a armadura de Shiryu. Você é um homem/mulher de negócios, político, músico, estudante, jogador de futebol, assalariado e quer ser rico, precisa de proteção, adquirir conhecimento poderoso e ser famoso na vida. Ou seja, ou você faz pacto com a Blaze, ou você vende a sua alma para o diabo, ou seja, um traficante, vai virar traficante, vai vender, como diria o grande Brandon Fraser, né? Por Deus, eu sou um narcotraficante colombiano. E é fácil ficar rico nos dias de hoje. Você pode vender pack de virilha na internet, pack de pé, pode abrir o seu OnlyFans, ou seja, você não precisa fazer parte nenhuma de Illuminati, basta você seguir aí o caminho obscuro da internet, montando seu OnlyFans, fazendo filme pornô, como as famosas fazem, ir pro BBB, ir pra Fazenda, acabou, você já ganhou o seu dinheiro, já zerou sua vida, né? Então começa bem desta maneira. Você pode realizar seu sonho sendo um membro do grande Império Illuminati para ganhar muitos benefícios. Com isso, todos os seus sonhos e desejos do coração podem ser plenamente realizados. Vem cá, vocês dão meia entrada no cinema? Eu tenho que pagar a pipoca inteira? Vocês ainda realmente ajudam as pessoas ali, né? Dando meia entrada no cinema, dando viagens, né? Favorecendo ali para que eu possa ir para certos países sem ter que passar na alfândega, coisas desse tipo?
Não, duvido. Não é? Carteirinha Illuminatis dá 50% de desconto junto à sua operadora de telefonia, né? Não, também não faz isso. Então, para que eu quero essa merda? Com este breve resumo, se você estiver interessado em se tornar membro dos grandes Illuminatis, depois volte para nós para obter informações e explicações sobre como ingressar nos Illuminatis. Por favor, responda no nosso e-mail de recrutamento direto apenas para theilluminatirecruitment@hotmail.com. Ainda é @hotmail, amigão. Porra, vocês não criaram nenhuma plataforma de vocês. Devia chamar illuminati@illuminati.com, porra. Não é verdade? Todo mundo sabe, quem monta website, que tem que ter a sua marca, o seu, né, seu marketing direto com o seu trademark. Por que tem Hotmail? Que Hotmail, amigão? Nem Hotmail a pessoa usa hoje, é tudo Gmail. Observe que, por favor, certifique-se de que todas as suas respostas sejam enviadas diretamente para o e-mail indicado acima, apenas em theilluminatirecruitment@hotmail.com. Para obter mais instruções sobre nossos processos de adesão. Nota: alguns provedores de e-mail colocam incorretamente mensagens oficiais dos Illuminatis em suas pastas de spam, lixo eletrônico, que é exatamente para onde vocês estavam. Vocês estavam na minha pasta de lixo, que é onde vocês têm que estar. Ou pasta de promoção, isso pode desviar e excluir nossas respostas aos seus e-mails. Os Illuminatis. Galera, isso obviamente é um vírus, isso obviamente é uma brincadeira. Isso aqui realmente é um clubinho da quinta série. Vamos lá, vamos entender as coisas, porque a gente está vivendo numa época muito apocalíptica. E é importante a gente entender isso. Tem muito pastor medíocre que fica ali projetando o final do mundo. Você pode ver que todos os meses sempre tem um pastor medíocre que vem a público falar: não, porque agora esse mês abriu um portal e nós vamos todo mundo morrer. Daqui a alguns meses vai cair um meteoro. Daqui a alguns meses nós vamos ter então uma ordem secreta que vai dominar o mundo. Daqui a alguns meses nós vamos ter uma guerra nuclear. É incrível, o relógio desses caras é sempre o apocalipse. Quando eu era criança, eu tinha um relógio do Mickey. Provavelmente o relógio desses pastores deve ser uma bomba atômica desenhada de fundo, alguma coisa assim, tá? Eu sinto pela existência dessas pessoas, porque uma pessoa que vive prevendo acidentes, mortes, o término do mundo, um cometa, sei lá, os dragões se erguendo, puta, sei lá, Gengis Khan renascendo e matando todo mundo de novo, sei lá, uma invasão alienígena, Darth Vader tomando a Terra, esse tipo de coisa não merece nem viver. Por quê? Porque se você tem alguém que só vê catástrofe, só vê desgraça, essa pessoa não tem a pachorra de ver o lado bom da existência. Ele só prevê desgraça, só prevê tristeza, mágoa, sofrimento, e não vê beleza na sua própria existência, nem na existência do planeta. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Ninguém vive para sempre a não ser uma única pessoa, chamada MacLeod. Tirando MacLeod, mais ninguém existe para sempre. Então, infelizmente, a vida tem o seu início, o meio e o fim. Esse é o jogo da vida. Eu sempre acho legal a gente observar a natureza e assim, tem insetos que duram um dia, tem insetos que duram um mês, tem insetos que duram 2, 3 meses, tem insetos que duram 6 meses e ele morre. Nós duramos, em média, 80 anos, que seja, por uma morte natural. Vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas morre aos 80 anos de idade. O seu tempo de vida é 80 anos. Em 80 anos, você tem que existir. 80 anos você vai se tornar uma pessoa, vai ter uma formação acadêmica, vai trabalhar, vai ter família, vai procriar, vai ter seus hobbies, vai ter a sua vida. Ao final da vida, assim como todos os animais desse planeta, todos os seres vivos, eles têm o seu início, o meio e o fim. E você tem o seu fim. A questão é como você tem o seu fim, ok? Você vai ter o seu fim feliz, sorrindo, super tranquilo, porque você comeu pizza, porque você se divertiu, jogou boliche, porque você foi no cinema, porque você ganhou a carteirinha dos Illuminatis para você ter meio, né, dentro de um cinema, né, no Cidade Jardim, que custa 100 mil reais o cinema. Então você vai pagar meia no cinema, vai ter lá sua pipoca trufada, seu vinho para tomar, para assistir ali o Benjo, Cão Amigo, né, o regresso da sessão da tarde no cinema. Então, assim, a vida ela é repleta de coisas boas, sem dúvida. A questão é que nós nos apegamos a idiotas
que são em sua maioria pastores, que vêm propagar o final do mundo apocalíptico. Quando a gente fala dos Illuminatis, da Ordem Rosa Cruz, dos martinistas, dos maçons, da Skull and Bones, da Ordem Templis Ordonis, da Estrela de Prata, nós falamos de ordens, de clubinhos que foram criados ao longo do mundo. Clubinhos. Quando eu era criança, o pessoal da rua de cima se reunia para montar um clube. E o pessoal da rua de baixo se reunia para montar o seu clubinho. E a gente tinha disputas entre as ruas. A gente chamava uma rua para jogar futebol, a outra rua para jogar bola. Então, assim, tinha as disputas saudáveis, ok? Cada um tinha, então, o seu grupo de amigos, o seu clubinho fechado. Todos têm isso. As meninas, quando criança, têm seu grupinho de amigas. Os meninos têm seu grupinho de amigos da escola que jogavam bola. Joguinho, né, videogame. Então tem lá o grupinho de amigos que liga lá o PlayStation, o Xbox para ficar jogando em grupo. É sempre assim. Nós criamos grupinhos, grupos de interesse. Na escola, na faculdade, seja no MBA, na pós-graduação, os grupos de interesse surgem para que a gente possa ter grupos especializados dentro de uma tarefa. Então, vocês precisam me entregar uma tarefa, vira o professor a você, então você cria um grupo para estudos. Todos esses grupos, eles são criados por um interesse. A ordem, por exemplo, a MORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, foi criado por Christian Rosenkreuz, por isso que chama Rosa Cruz. Ele era um europeu que foi muito para o Oriente e gostou disso tudo e começou a levar para a Europa os ensinamentos, principalmente com base, acho que era Tutmés III ou IV, que foi quando o Egito passou a não ser politeísta, mas considerar um único Deus. Então, quando surge essa divisão, né, já separando o que seria o politeísmo de unificação de um único Deus, o Christian Rosenkreuz vai e leva esses conhecimentos para a Europa e abastece a Europa de um conhecimento místico dos egípcios, seja da Cabala, de outros estudos para criar uma ordem secreta. Por que secreta? Por que se chama uma ordem secreta? É simples, basta pensar. Pois a sociedade não estaria pronta para aquele grupo de estudos, aquela proposta que estava sendo constituída. A maçonaria surge também dessa maneira. Existem grupos maçônicos que surgiram, por exemplo, com a união entre a igreja e o exército. Os granadeiros do exército se uniram, então, com os religiosos da época e criaram uma fraternidade só de homens que eram influentes dentro de um contexto social na Europa. E aí surgem, então, grandes empresários, políticos, pessoas que realmente eles tinham interesse para poder facilitar processos, para poder ajudar dentro da economia, da política, poder ajudar as pessoas dentro de um critério de uma sociedade em paralelo. É somente isso. Mas a teoria da conspiração, da falta de inteligência da maioria da população brasileira acha que os caras são satanistas. Veja, é uma maior idiotice do mundo e, infelizmente, aquele que propaga e persegue o satanismo é pior. É o pior elemento dentro do critério de respeitar as crenças. É um canalha quem faz isso. Por quê? O satanismo é uma religião e ela deve ser respeitada junto com todas as outras, um cristianismo, um islamismo, um judaísmo, um budismo, um hinduísmo, até mesmo as religiões mais antigas devem ser respeitadas e estudadas culturalmente. Eu já falei para vocês, tinha na Netflix um seriado muito bom, não é seriado, é um documentário chamado Hail Satan, tá? Assistam, porque vocês vão entender como surge o satanismo e como ele se constitui nos Estados Unidos como uma religião. Ele é uma religião. Ah, mas fazem sacrifícios de criança. Não, não fazem, cara. Isso daí é coisa da cabeça, de delírios de pastores. Sabe quem fez sacrifícios de criança? Catherine de Médici, dentro da própria igreja, amando do papado. Procurem na história. Catherine de Médici fazia sacrifícios, sim, de crianças, para que, dentro das missas negras, a igreja pudesse, então, receber, vamos dizer assim, tanto coisas benéficas de um Deus, criado por eles metafisicamente, como também de um diabo, criado pelos mesmos metafisicamente. É só isso.
Catherine de Médici fazer sacrifícios de crianças dentro da própria Igreja Católica. Ou seja, é a própria igreja que alimenta o seu próprio banho de sangue. E não são os satanistas que fazem isso. É aquela coisa, né? A culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Mas os Illuminati são bem interessantes dentro desse critério de um estudo do que realmente eles são. E eu nunca tinha estudado os Illuminati porque, para mim, não fede, não cheira. Eu não faço questão de fazer nem parte disso. Se um Illuminati batesse na minha porta e falasse: olá, você conhece a palavra dos Illuminati? Eu falar: brother, eu já sou budista, te agradeço. Tá? Que nem teve um menino no shopping que me rendeu dizendo: poxa, eu posso falar a palavra de Cristo para você? Eu falei: cara, não, eu sou budista, te agradeço, não perca seu tempo. Vá falar para um cristão a sua palavra de Cristo. Da mesma maneira que o Islã também não ia gostar de escutar a palavra de Cristo, o hinduísta também não ia gostar muito, porque cada um tem a sua própria religião, a qual nós temos que respeitar os limites de cada um. Illuminati. Bom, para vocês terem uma ideia, é muito interessante porque os Illuminati eles têm mais ou menos 250 anos, a criação do Illuminati, por meio de uma constituição de uma sociedade real, ok? Mas também existe uma sociedade fictícia. Então, os Illuminati eles ganharam muito espaço dentro da teoria da conspiração movida por pastores malucos por aí, mas eles existiram de verdade dentro de uma sociedade criada. E é tão simples entender. Porque, assim, o conceito da palavra Illuminati, ele advém do illuminare, se iluminar. E o que vocês acham que é se iluminar? O que você acha que foi o iluminismo dentro de uma fase de uma sociedade? É simples, basta pensar. Vamos lá. A versão fictícia até hoje alimenta teorias de conspiração, incluindo alegações de que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa cuja intenção seria dominar o mundo. Quem acredita isso é um total idiota. Novamente, as sociedades elas são constituídas por grupos de pessoas as quais elas têm interesse. Veja, durante muito tempo eu sempre gostei de treinamento militar. Puta, eu adoro. Todo mundo sabe que eu tenho farda aqui em casa, todo mundo sabe que eu tenho simulacros de armas de fogo, porque eu gosto. Não são armas de fogo, são simulacros, ok? Airsoft. Existe um grupo especializado aqui no Brasil chamado COT, tá? O COT, ele é o ápice da Polícia Federal. O COT, ele é um comando específico para realmente em situações de combate ao extremo. Então, surgiu um problema, não sei como resolver, terroristas tomaram um banco, nós temos ali sequestro e tudo mais, o COT é chamado. O COT ele é formado por quem? Não, são todos militares. Não, ao contrário, eles não são militares. O COT é formado por agrônomos, por pessoas que fazem farmácia, por pessoas que têm interesse, mas têm formações diversas. Eles querem pessoas que tenham uma diversidade em formação acadêmica, porque isso gera valor, isso gera conhecimento, isso gera possibilidades de ter pessoas em campo que possam utilizar então o seu conhecimento. É simples, são pessoas que eles têm interesse, ok? E são convidados ali para fazer uma prova, eles passando nessa prova, eles fazem os treinamentos militares, mas eles não são militares. Eu sei porque eu tenho o livro do COT. Mas vamos lá. A versão fictícia até hoje alimenta teorias de conspiração, incluindo alegações que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa, blá blá blá. Supostamente eles estariam por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história, o que é uma grande idiotice, ok? Veja, só falta falar que eles mataram John Lennon, só falta falar que eles mataram o Kennedy, e não foi nada disso, ok? Bom, vamos lá. Quem são os Illuminatis? A Ordem dos Iluminados, ou Illuminatis, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, que seria hoje parte da Alemanha, tá? Ela existiu de 1776 a 1785. Seus membros originalmente se referiam a si como os próprios perfectibilistas. Aí, cada um com a sua loucura. O grupo foi inspirado pelos ideais do iluminismo e fundado pelo professor de direito canônico Adam Weishaupt, que morreu em 1830. Ou seja, formado por um cara de direito. Sabe? Ele queria promover a educação da razão e da filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Cadê o demonismo? Cadê o satanismo? Cadê os crimes? Novamente, as sociedades consideradas como secretas, elas surgem com interesses em comum. Os interesses são
para preservar alguma coisa, para ajudar alguma coisa, para mover alguma coisa. Claramente, ninguém surge com o interesse de destruir o mundo. Não vai. Nem a Skull and Bones, que é constituída por políticos dos Estados Unidos, fazem esse tipo de coisa. Então vamos lá. Então esse cara, chamado Adam, ele buscava mudar a forma de como os estados eram governados na Europa e removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação, ou seja, a lógica, a razão, a matemática, a física, a química, processos racionais. Nós tivemos isso aqui no Brasil? Tivemos! Veja, infelizmente, na nossa sociedade, infelizmente, a igreja ganhou uma notoriedade tamanha que o Estado não era laico. Nosso Estado, desde a época de Dom Pedro, era, infelizmente, cristão. Por que infelizmente? Porque nós temos influências claras de 4 povos, 4 nações. Nós temos povos indígenas, que traziam então uma influência do que seria o uso das plantas, medicinalmente falando, a natureza, o culto à natureza, provavelmente um grande panteão de deuses que eles cultuavam, como o rio era um deus, uma planta era um deus, o sol era um deus, tá? Nós temos os africanos, que trouxeram grande parte da cultura brasileira, que hoje nós encontramos, veio dos africanos, que foram infelizmente escravizados e que trouxeram então parte de sua cultura para o Brasil. Nós tivemos os asiáticos. Os asiáticos, por meio de um pacto feito entre o Brasil e o Japão, vieram, então, substituindo os negros que conseguiram sua alforria e viraram o que chamaram, então, dos escravos asiáticos, os novos negros. E na época, os orientais, eles cuidavam, então, das lavouras, já que os negros ganharam sua abolição, eles não eram mais considerados escravos, os orientais passaram, então, a assumir essa posição. Historicamente falando, sim, isso aconteceu. Eu sei porque eu faço docência em ensino religioso. E nós temos os europeus, que fizeram então a grande história com o Dom Pedro, trazendo toda a família real, os portugueses, os espanhóis e outros que vieram para o Brasil também fazer a sua história. Então nós temos erradicados 4 grandes nações que existiram, os nossos queridos índios que já estavam aqui, os europeus, os africanos e os orientais. Quando Dom Pedro diz que, então, a religião oficial do Estado é o catolicismo, ele anula completamente qualquer outra possibilidade de crença, o que é um grande preconceito religioso. Anula-se os índios, anula-se os negros, anula-se os europeus, os asiáticos. E, infelizmente, houve uma grande disputa para tirar da escola o proselitismo doentio da igreja. As escolas brigaram exatamente para ter a sua independência e o Estado, então, ele se desvincula do proselitismo doentio do catolicismo/cristianismo. Porque eles estavam fazendo uma lobotomia junto aos seus filhos nas escolas. Isso foi uma disputa absurda. Foi muito difícil você retirar esse tipo de coisa. Eu passei, infelizmente, na minha época, por uma educação moral e cívica ainda cristã dentro das escolas, bem como a obrigatoriedade de fazer catecismo, de fazer primeira comunhão, coisas desse tipo. Eu tive que fazer. Eu fui obrigado, não foi optativo. Hoje é uma matéria optativa, mas na minha época era obrigado. Infelizmente. Então, quando se anula isso e separa o Estado do proselitismo cristão, você faz com que, então, limite-se esse Estado dizendo eu não preciso me apoiar no cristianismo, mas sim em aspectos sociais, políticos e econômicos para poder cuidar de uma nação. E aí surge, então, a ideia do esclarecimento, da razão, me basear em elementos que não estão ligados à fé, pois a fé, ela é do indivíduo, ela é subjetiva a cada indivíduo. Então eu passo a ter o esclarecimento claro e lógico da razão, que é o que o Estado tem que ser. Mas o Brasil não é e nunca será laico com 85% da população católico/cristão, ok?
50% é católico, 35% a 38% é cristão. Isso não gera um Estado laico. Nota-se pela bancada evangélica. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminatis da Baviera ocorreu em uma floresta perto de Yugoslav em 1º de maio de 1776. Ninguém filmou, então não se sabe. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam então a ordem secreta. Novamente, é um grupo de pessoas que se reúne para então predeterminar uma mudança dentro de uma estrutura político, econômica ou social de uma nação. Muitos povos, muitos governos, muitas estruturas de Estado foram alteradas por questões desse tipo. Não precisa nem chamar ordem secreta, mas quando você junta, por exemplo, partidos que envolvem estruturas de interesse de classe, por exemplo, você consegue mover uma grande massa de pessoas devido a isso. Um marxismo da vida, por exemplo, ergueu muitas pessoas em pró a um ideal. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. A monarquia foi alterada, pois a monarquia, então, ela tinha, novamente, a monarquia é um grupo de interesse baseado em uma ordem. A monarquia, como a gente viu, por exemplo, da Inglaterra, onde nós temos a rainha, os seus príncipes, né, o duque e o que for, eles predeterminam o que eles querem sobre uma nação. O governo é esse, aceite se você quiser. O Brasil foi uma monarquia, entende? A família real portuguesa determinando o que é certo e o que é errado. Então, quando surgem os Illuminatis, eles colocam a igreja no lugar onde tem que estar, não dominando o Estado, mas sim praticando o seu proselitismo de maneira individual e subjetiva junto às pessoas, mas não influenciando o Estado, e esse grupo cuidando, então, zelando para que o equilíbrio aconteça. O que há de mal nisso? Nada. Simplesmente muitos estados, muitos países, historicamente, tiveram suas estruturas moldadas e mudadas por uma razão. Razão, leia-se, esclarecimento de ideias. E não necessariamente razão no sentido de eu estou certo, engula-me, que é o que a igreja faz. Um pássaro conhecido como coruja de Minerva, né, aquela música do latino, Oh baby Minerva, é a antiga deusa romana da sabedoria e acabou se tornando o seu símbolo principal. Que bonitinho, tá? Como era possível se unir aos Illuminatis? Eles mandavam um e-mail para você com o nome esdrúxulo para você poder se juntar a eles. Mentira, tô brincando, tá bom? Mas como é que se juntavam nos Illuminatis? Para se juntar aos Illuminatis, você precisava ter o consentimento total dos outros membros, ou seja, era um clubinho. Possuir riqueza, ou seja, somente a realeza ou gente realmente de indústria. Pessoas poderosas podiam fazer parte e ter uma boa reputação dentro de uma família considerada adequada, ou seja, o Brasil ninguém entraria nessa bagunça. Além disso, havia um sistema hierárquico para os membros dos Illuminatis, ou seja, nós tínhamos que seguir, que nem a Ordem Rosa Cruz, passo a passo, ou seja, você está lá na base, filhoto, continua ali, decorando as apostilas, fazendo as práticas dentro de casa, e aí quando você chegar no nível mais alto, você pode ser colocado dentro da Universidade Rosa Cruz, porque existe. Depois de entrar como novato, você se graduaria como mineral, ou seja, você ia virar um peso de papel. E depois para um iluminado minerval. É minerval, tá bom. Mais tarde, essa estrutura se tornou mais complicada, exigindo 13 graus de iniciação para se tornar um membro, enquanto que os maçons são 33 graus, né? Ok, tudo bem. Eles tinham rituais, oh meu Deus, eles faziam então sacrifícios de crianças. Não se sabe, vamos lá. Quais são os rituais? Sim, eles faziam rituais, embora a maioria permanecesse desconhecida e usavam pseudônimos para manter as identidades dos membros em segredo. No entanto, graças a documentos secretos apreendidos, sabe-se como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos Illuminatis. Produziram relatórios sobre todos os livros que possuíam. Ou seja, rapaz, tinha que ler. Você sabe ler? Pois é, tinha que ler, maratonar livros, coisa que muitas pessoas hoje no Brasil não fazem. Ler. Escrever uma lista dos próprios pontos fracos. Isso é legal, isso eu passei dentro da Sociedade das Ciências Antigas, se não me engano. E eu tive que fazer o meu próprio mapa astral aprendendo astrologia. Revelar os nomes dos seus próprios inimigos.
Cara, é um clubinho muito legal isso, ok? É muito, muito interessante. Ó, e o olho que tudo vê? Vocês já viram o olho que tudo vê? Que é aquilo que existe na moeda, na nota de $1, se não me engano. Eu tenho uma nota de $1 aí, acho. Que é uma pirâmide com um olho e tudo mais. Eu tô te vendo, sabe? Aquela coisinha. Então tá bom, vamos ver o que é isso. O olho da providência, um símbolo que lembra um olho dentro de um triângulo, aparece em igrejas ao redor do mundo, bem como os edifícios maçônicos. Eu vi mais em edifício maçônico e na nota de $1 americano. Além de ser associado à maçonaria, também foi associado aos Illuminatis, como símbolo de controle e vigilância do mundo pelo grupo. Cara, o que há de mal nisso? Veja, se eu crio um grupinho, eu sempre vou botar alguém para ser o bode expiatório para ver se tem algo errado ou não. Minha mãe tá de olho na gente, fica aí de olho na minha mãe, vê se ela vai realmente acabar com o nosso grupinho hoje, ou ela vai ter que mandar a gente estudar, não sei o quê. Cara, veja, a sociedade secreta, ela quer permanecer secreta, então cria-se uma estrutura para que ela possa se manter ali durante muito tempo, livre de pressões de terceiros ou influência ou ataques ou o que for. Para mim não faz diferença nenhuma, tá? Originalmente, um emblema cristão, o olho que tudo vê, tem sido utilizado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. Ok? No século XVIII começou a ser usado de novas maneiras. Por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de Jean-Jacques François de La Barbière, que morreu em 1826, uma versão ilustrada do documento de direitos humanos aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte da França de 1789. Nesse caso, indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação que há pouco tempo havia se tornado democrática. Não uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminatis. A conexão atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons que usavam a imagem como um símbolo de Deus. Tá? É simplesmente isso, tá? Mais nada. E o que aconteceu com o tal do Adam, que criou os Illuminatis? E ele acabou sendo destituído do seu posto na Universidade de Ingolstadt. Depois de ser exilado na Baviera, ele passou o resto da sua vida em Gotha, na Turíngia, que seria também a Alemanha, né? E morreu em 1830. Pronto, acabou. Tá? Os Illuminatis continuam vivos? Pô, por que não? Pode ser que sim. Tá? Não tem um critério se continua vivo ou não, se vai acontecer algo de ruim ou não e tudo mais. Veja, parem de ficar procurando idiotices. De coração, parem. A vida está passando muito rápida e as pessoas estão escutando pastores macabros que vão prever o final do mundo aí na internet. Eu deixei de escutar essas idiotices e esses idiotas há muito tempo e comecei a ler e pesquisar, ir atrás, e estudar e aprender. Quando a gente vai atrás da informação, eu não fico baseando no que idiotas falam. Eu vou direto a livros que me tragam a história, me tragam contextos, me tragam a elucidação de uma maneira correta. E é o que vocês têm que fazer. Pesquisar, estudar, aprender, se distanciar da base de uma pirâmide repleta de gente facilmente manipulável. Que é o que a gente está vendo. A gente está vendo videntes do Apocalipse, pastores do Apocalipse, padres do Apocalipse, pessoas que estão realmente criando histeria coletiva. Gente, histeria coletiva é crime. A manipulação de massa com o intuito de agir para ou alguma coisa, né, manipular as pessoas, é crime. Histeria coletiva junto a uma população leva pessoas a responder judicialmente por isso, junto ao Ministério Público ou mesmo a crimes do Código Penal. Vocês não podem criar histerias coletivas. Ou seja, uma pessoa que tem lá, sei lá, 100 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão, o cara fala, amanhã vai cair um meteoro na Terra, corram. Cara, a massa acredita, as populações acreditam, as pessoas acreditam, quem estiver escutando aquilo vai acreditar. Por quê? Porque essa pessoa tem ou fez o nome dela na internet e, obviamente, tem notoriedade. Quando alguém falar para vocês na internet que o final do mundo está próximo por causa de satanistas, por causa de uma vidente, por causa daquilo, cara, deem risada.
Veja, teve um pastor aí, né, um religioso, que falou que dia 31 iria começar o final do mundo. Hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 2 de novembro. Estou esperando o final do mundo. Cadê, cara? E eu não vi ninguém tirando o cara da internet, ninguém questionando o cara, ninguém enfiando o dedo no butico dele, ninguém falando alto com ele, falando, cara, você é um mentiroso. Eu não vi. Todo ano nós temos o mesmo discurso que é o final do mundo. Meu, o que eu falo para vocês é, virem as costas para esses idiotas e vão se divertir na vida de vocês. Vão se divertir comendo pizza, vão se divertir entre amigos, vão jogar RPG, vão jogar videogame, vão jogar bola, vão ver a luz do dia, vão passear no parque, vão passear no shopping, vão para academia, peguem um instrumento musical e toquem uma linda música, sabe? Estudem, apreciem a vida e parem de perder tempo escutando idiotas. Parem. Vão se divertir. Vão curtir a sua existência, porque a vida é muito curta para a gente perder tempo com teoria de conspiração, teoria do apocalipse, com outras idiotices por aí. Sejam felizes, e é isso que eu falo para vocês, tá bom? Sejam felizes, da mesma maneira que eu quero ser feliz, quero ficar longe de problemas, quero virar as costas para os problemas, quero pegar a minha linda guitarra PRS que está aqui do meu lado e falar, puta, hoje eu vou tocar uma música, pegar a minha linda Charvel perolada, falar, mano, hoje eu vou tocar um ZZ Top, hoje eu vou tocar um blues, hoje eu vou tocar um Gary Moore, hoje eu vou realmente me dedicar estudando algo que eu goste, ou eu vou abrir minha apostila de neurociência, vou ler sobre o cérebro humano, vou ler um pouco sobre os aspectos da inteligência emocional, de outros aspectos legais sobre a fisiologia humana, dentro do critério da neurociência, que é algo legal pra caramba. Vou ler as minhas apostilas de docência de ensino religioso. Vou fazer algo que me traga conteúdo. É isso que eu quero que vocês tenham. Conteúdo. Que vocês olhem para esses idiotas que ficam prevendo o final do mundo e deem risada, fala, cara, parem de querer destruir o mundo e comecem a amar a sua própria existência. De novo, padre e pastor que deveriam estar pregando o amor, estão pregando a destruição. As religiões, dentro desse aspecto, porque o budismo eu não vi fazer isso, mas assim, esse tipo de religião que propaga a destruição do planeta continuamente, não me representa em nada. Nada. Eu espero que vocês entendam. Sejam felizes, vivam, divirtam-se, vão dar risada, vão curtir a vida. É isso que a vida tem que ser. A vida é muito curta para perder tempo com idiotices. Então é isso. Pô, foi muito legal. Gostei bastante desse tipo de coisa. De novo, os Illuminatis na minha época não faziam nada, não tinham nem influência. Eu fui para a Ordem Rosa Cruz, que eu recomendo. Vão lá, vão atrás, entrem no site, se inscrevam, vale a pena. Para aqueles que estão engatinhando dentro da espiritualidade, vale muito a pena. O martinismo é espetacular para aqueles que querem estudar os fenômenos históricos, entender quem foi, todas as figuras do ocultismo, eles trazem esses ensinamentos, é muito bom. A Sociedade das Ciências Antigas é sensacional para quem é cristão. Tá? Para quem é cristão vai amar a Sociedade das Ciências Antigas, constituída por padres espanhóis, tá? Eu não sou cristão, então para mim teve um limite. Fiquei uns 5 anos, 6 anos lá dentro, eu achei legal pra caramba, conheci eles pessoalmente, mas eu não sou cristão, eu sou praticante do budismo mais antigo do mundo, tá? Então divirtam-se. Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha onde você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos
e sem os Illuminatis. E bons sustos a todos nós.